Fala aí, meu povo amado, meu povo querido, como é que vocês estão? Life in Prayer. Obrigado por vocês estarem assistindo o canal de espiritualidade, direção espiritual, vida em oração, vida de oração, vida dos santos, Maria, como como ser melhor na minha vida, né, de oração, como todos os dias seguir o caminho da santidade, seguir o céu, que é para lá que nós devemos ir, né? É para lá que nós devemos seguir, seguir com potência mesmo, seguir com toda a força, seguir com coragem, seguir com determinação e, e, e não deixar, sabe, escapar nada, 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 nada. Não deixar que o tempo vá e no fim eu não fiz nada. Não entreguei o meu talento, não. Eu só disse Jesus, Jesus, e quando chegar lá, e aí? Né? Aí alguns santos vão dizer aí já é tarde, outros vão dizer Jesus, por favor, não feche a porta, como está no Evangelho, né? Das virgens que, que não tinham a luz, né? A lâmpada, e quando chegaram lá, a porta já estava fechada e o noivo já estava pronto. Não vamos fazer assim. Conte, claro, com a oração das pessoas, conte com a intercessão das pessoas, mas você pode seguir. Você pode seguir, você deve seguir. Você deve seguir, porque é você que tem que fazer. Você que tem que fazer. O padre da tua paróquia faz, o padre da paróquia faz. Porque na homilia que ele faz, ele dá uma direção espiritual. Então tem que estar com o ouvido bem atento. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Santa Teresa d'Ávila, grande mestra, doutora da Igreja, é, a oração é tudo, né? A oração é tudo. A oração ela é assim, se não rezar não sai, não vai, não vai. Sábado falava sobre isso, né, com uma pessoa e falei, vamos rezar que se não rezar não vai sair nada. De fato é isso, né? De fato é isso. Santa Teresa então nos ensina, a Santa Madre então nos ensina a rezar. Aí a mudança de vida e de manjares fez-me dano à saúde, e embora o contentamento fosse muito, não bastou. Começaram-se a aumentar os desmaios e deu-me um mal do coração, tão imensamente grande que causava espanto a quem a via, e outros muitos males juntos, e assim passei o primeiro ano com muita má saúde. Todavia, parece-me não ofendi nele muito a Deus. Quando a gente não está com a saúde muito boa, vão ter momentos na vida que a nossa saúde também vai ficar um pouco debilitada. Isso não é só para mim, é para todos. E, e às vezes são coisas que nos acontecem que nós não sabemos como, por onde começar.
pelo que fazer, como fazer. Há muitos anos atrás, eu tive uma espécie de síndrome do pânico. Tinha não sei quantos anos eu tinha. E achei que ia morrer. Que ia morrer, não queria viver. Mas o que, que aconteceu? Busquei tratamento e rezei. E rezei. Então, a oração e a ciência nos ajudam. Vai ter momentos que a última palavra é de Deus. Vai ter momentos que a última palavra é de Deus. E é por ela que nós temos que andar. E como o mal era tão grave que me privava quase sempre dos sentidos, e algumas vezes de todo me ficava sem eles, era grande a diligência que meu pai fazia para me buscar remédio. Como não lhe dessem os médicos de aqui, procurou levar-me a um lugar que tinha muita fama de se curarem ali outras enfermidades, e assim disseram fariam a minha. Quando um pai e uma mãe vê que o filho está doente, o pai leva em tudo que é lugar, né? Eu não enxergo do olho direito, mas a minha mãe conta que eu tinha lá por 8 anos, foi quando eu comecei, 7, 8 anos, comecei a perder a visão do olho direito. E minha mãe estava comigo lá na clínica, né, de oftalmologia, e disse que ela entrou, sentou, né, falou, ó, o médico já vai chamar você. Sentou e veio uma moça conversar com a minha mãe. E falou assim, não se preocupa que o seu filho não tem nada. A minha mãe levantou e perguntou para a moça lá na recepção, falou assim, aquela moça que chegou aqui, quem é? Moça, não entrou ninguém aqui. Maria. Outra ocasião, eu desmaiei uma vez, tinha uns 18 anos. Estava no trabalho, desmaiei e fui pro médico. Aí fizeram tomografia lá e tal, né? E viram que eu tinha um bichinho lá do porco. E eu falei pro médico, falei assim, ó, eu vou ser curado. Jesus vai me curar. O médico falou, tá bom, mas você tem que tomar os remédios. Eu falei, beleza. Tomei um mês o remédio. E eu dormia com o terço na agarrado e uma imagem de Nossa Senhora de Medjugorje no peito. Dormia. Aí eu fui no grupo de oração. Cheguei lá no grupo de oração, a moça falou assim, ó, tem uma mulher, tem um homem que está sendo curado da cabeça. Assim, assim, assim. Quem é? Eu falei, sou eu. E naquela época, a minha mãe estava lá na cidade de Cássia. Estava lá no convento de Santa Rita de Cássia. Chegou uma irmã religiosa, chegou para minha mãe e falou assim: La Madonna mandou dizer que teu filho está curado. Maria sempre teve na minha vida. Sempre, 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 sempre. Os pais vão fazer das tripas o coração para curar os filhos, para levar a saúde aos filhos. Então, você imagina Jesus. Hoje eu li uma coisa sobre São José, tão interessante, que São José era sim o patrono daquela casa. E Maria e Jesus obedeciam ele. Era a única casa que José era o patrono. Em que Maria e Jesus obedeciam.
Então, as nossas casas devem ser lugares de oração, lugares de cura, de encontros com Deus, lugares saudáveis. Mesmo se eu estou enfermo, é um lugar saudável. Foi comigo essa amiga de quem já falei, só um pouquinho, e curarem ali enfermidades, e assim disseram, fariam a minha. Foi comigo essa amiga de quem já falei, e era antiga na casa. No convento onde eu era freira, não se prometia clausura. Estive quase um ano por ali, e padecendo durante 3 meses, tão grandíssimos tormentos nas curas, tão violentas, que me fizeram que não sei como as pude sofrer. Enfim, embora as sofresse, não as pude suportar o meu natural, como direi. Quantas pessoas estão padecendo agora? Quantas pessoas estão sofrendo? Muitas, muitas pessoas. Enquanto eu faço esse vídeo aqui para vocês, muitas pessoas agonizam, morrem agora. Então, que aquelas que estão nos hospitais, fazendo agora uma cirurgia, vamos interceder por elas. Senhor Jesus, eu te coloco junto com os anjos, com os santos, com a Mãe Maria, todas essas pessoas que agora nascem, choram, morrem, agonizam. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Havia, havia de começar a cura no princípio do verão, e eu fui no princípio do inverno. Todo esse tempo estive em casa da minha irmã, que disse que vivia na aldeia, esperando o mês de abril, porque estava ali perto e aí, para não andar a ir e vir. Na ida, aquele meu tio que já disse estar em caminho, deu-me um livro, chama-se Terceiro Abecedário. Trata de ensinar oração de recolhimento. E, embora neste primeiro ano tive lido bons livros, pois não quis mais usar de outros, porque já entendia do dano que me haviam feito. Não sabia como proceder na oração, nem como recolher. Eu já busquei esse livro, Terceiro Abecedário. Já busquei, já procurei, não encontro. Nunca encontrei esse livro. Não sei se, né, pela tradução para o português, é, não conversei ainda, né, com nenhum monge carmelita, uma monja carmelita, um padre carmelita, mas tentei buscar, não consegui. Porque a gente precisa ver essa fonte, né? Esse livro fala sobre oração, então aqui tem pérolas. Então a gente sempre precisa buscar lá na origem, o que, que ela lia, o que, que ela leu, como é que ela fez. Né? Vai que nesse livro fala, estou dizendo, não sei se é, eu que estou conjecturando, né? Vai que esse livro fala sobre cura, cura interior, própria oração dominical, própria oração do Pai Nosso, né? Depois lá na frente ela vai escrever sobre o Pai Nosso. Então, é, no caminho da perfeição, ela fala sobre o Pai Nosso. E aí? Será que não é isso? Talvez? Eu não sei. Já tentei buscar o livro, mas não consegui. Assim, folguei muito com ele e determinei-me a seguir aquele caminho com todas as minhas forças, como já o Senhor me tinha dado o dom de lágrimas.
e gostaria de ler. Comecei a ter esses momentos de solidão e a confessar-me a miúde e a começar aquele caminho, tendo aquele livro por mestre. É tão bonito, né? Eu conheço algumas pessoas que têm o dom das lágrimas. Elas começam a rezar, Deus se manifesta, o Espírito Santo mostra a elas uma profecia, um dom de ciência, uma revelação, alguma coisa que seja, ou um dom do conselho, e elas choram. Eu já presenciei isso. É o dom das lágrimas. E é lindo, porque eu não encontrei mestre, digo, confessor que me entendesse, embora procurasse durante 20 anos, depois, depois do que estou a dizer. Isto fez-me muito dano, e voltar muitas vezes atrás e até de todo me perder, porque se eu tivesse ajudar-me-ia sair das ocasiões que tive de ofender a Deus. Pessoal, eu já falei aqui que esse canal também é uma direção espiritual. É tão interessante você ter um diretor espiritual. Aliás, é bom você ter um diretor espiritual. Por quê? Porque é por ele que você vai chegar ao céu também. Eu faço direção espiritual, eu tenho diretor espiritual comigo. Justamente para isso que ela está dizendo aqui. Para não ficar voltando atrás naquelas coisas que eu fazia. Porque senão a gente vai perder só tempo. E perder tempo na oração é muito sério. É aquele caso de você falar, eu rezei, eu rezo, não sou atendido. Está rezando errado. Então, a direção espiritual é algo essencial na vida do cristão católico. É essencial, essencial, essencial. Ah, eu sou da pastoral do dízimo. Busca a direção espiritual. Eu tenho certeza que você não reza só na missa. Começou Sua Majestade a fazer-me muitas mercês nesses princípios. Foram quase 9 meses os que passei nesta solidão, embora, embora não tão livre de ofender a Deus como o livro me dizia. Mas sobre isso passava eu, parecendo-me quase impossível tanta guarda. Tem certos momentos na vida de oração que Deus, me parece, que ele vai querer que ele vai estar conosco, ele está conosco, mas ele vai estar um pouco escondido. A gente vai ter uma consolação, vai, mas o escondimento dele é um pouco maior e por um período de tempo. Eu já experimentei isso. Nós rezamos, nós estamos fazendo certo, nós estamos caminhando e por vezes, por algum período, é nós que vamos ter que fazer. Porque a forja vai trabalhando, vai sendo trabalhada. Não, não tem como você começar agora e falar assim, pronto, encontrei. Nem quando acontece um milagre, um milagre mesmo, né? A pessoa está na cadeira de roda, o pregador vem e fala, levanta e anda. É garantia de oração.
Então, tem que fazer. Deus, Deus vai deixar um período assim. Mas não é um período para abandonar. Porque comigo aconteceu diferente. Tem um bom período e eu falava, eu não vou desistir. Fica comigo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E algumas vezes eu voltei aos exercícios espirituais que eu fiz e lá obtive resposta. Tá entendendo? Não é uma aridez, não é uma aridez isso que ela está falando, mas é uma espécie de purificação. Agora eu tenho que fazer um pouco de esforço. É mais ou menos como ali na segunda, terceira morada do castelo interior. Você vai ter que fazer esforço. Tem consolação ali e tal, mas você vai ter que seguir. Mesmo chorando, você vai ter que seguir. Porque os bichos peçonhentos estão lá ainda. E um passo errado danou-se. Mas para isso tem um diretor espiritual. Só que até a gente entender o que poderia ser um diretor espiritual, a gente já está caminhando. Então, por isso que eu digo, você pega só a direção espiritual na homilia da missa. Ótimo, bom. Mas e aí? Não, não, não. A não ser que você. Já aconteceu comigo também no começo. De eu pegar aquela homilia dominical e ruminar na minha casa, ruminar diante do Santíssimo a semana toda sem mexer num livro, sem passar muitas folhas para frente. E depois de um tempo, opa, direção, mas veio assim, ó, direto. Busque um diretor espiritual. Aí eu fui atrás. Então, tem esse período da vida. Tem esse período aí. Que não é para você largar. Não é para você largar. Para você continuar, 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 continuar. Não larga, não larga, não larga, não larga. Não é uma aridez, porque tem consolação. Mas é um período que Deus deixa para ver se você caminha. Tinha, tinha de não fazer pecado mortal e prouver a Deus a tivesse tido sempre. Dos veniais fazia pouco caso, e isto foi o que me arruinou. Olha, aqui é um ponto muito interessante. Muitas vezes, muitas pessoas, nós vamos estar dentro da igreja, não cometendo pecado mortal. Então, eu casei, eu tenho o sacramento do matrimônio, eu não estou amaziado, eu não, não, dos 10 mandamentos eu não roubei, eu não matei, eu não traí, eu não desejei mulher do próximo, eu amei a Deus, mas e aí? Aí tem alguns pecados veniais, que de venial a venial pode chegar a um pecado mortal. Aquela irritação, o não fazer com amor, a caridade que eu não faço,
o dízimo que eu não devolvo, as obras de misericórdia que eu não faço, aquela leitura espiritual que aquela leitura espiritual que fica faltando. O padre fala e eu não dou nem bola. Eu só não cometo pecado mortal. É isso que ela está falando aqui. Mas os pecados veniais, eles nos atrapalham. Porque eu não estou em estado total de graça. Então eu não obedeço, eu faço por fazer. Eu não traio a minha esposa, mas eu desejo a mulher do próximo. Isso já comete, você já comete adultério. Começou-me, pois, Sua Majestade, a fazer tantas mercês nesses princípios e a regalar-me tanto por esse caminho que, ao fim do tempo de aqui estar, me fazia mercê de conceder-me oração de quietude, e algumas vezes chegava a de união, embora eu não entendesse o que era uma e o que era outra, e o muito que era de apreciar, pois creio que fora grande bem entendê-lo. Pessoal, o que é então essa oração de quietude que ela fala aqui? E oração de quietude chegava muitas vezes a oração de união. O que é isso daqui? Mais para frente ela vai explicar os tipos de oração. E essas aqui são duas delas. E a quietude e a união, para eu não falar bobeira, aqui, eu quero fazer uma boa pesquisa disso, porque aqui no livro, exatamente, ela não faz. Ela não explica assim muito certo. Então, para eu não falar bobeira aqui, ó, eu sei mais ou menos o que é, mas eu não sei por completo. Então, a oração de quietude e a oração de união, eu estarei pesquisando bem certamente para vocês. Porque eu não quero passar vergonha para dizer assim, ó, você falou sobre a oração lá e não deu certo, e não falou certo, correto. Então, a oração de quietude e a oração de união, eu vou fazer essa pesquisa para vocês, porque eu lembro mais ou menos o que é. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é, você viu como Deus age na pessoa? Deus não deixa de agir. Deus não deixa de agir, porque Ele não leva em conta o pecado. Ele quer fazer, Ele quer se revelar, e Ele quer que nós vamos lá e vamos revelar o amor dele para o mundo. Não é verdade? Então, pessoal, no vídeo que eu vou fazer no vídeo que vem, então eu vou trazer para vocês a oração de quietude e da união.
porque esse aqui é um ponto muito certo do estudo do, do que ela vai falar sobre a oração. Eu só não, mais uma vez, eu só não vou falar aqui porque eu não me recordo muito bem. Aqui ele não traz certo, bem certo. Porque o que eu pesquisei, esse português não está muito claro. Então eu vou trazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá um like e, e me fala se vocês estão gostando dos vídeos. Estou produzindo mais dois, é, não é canal, né? Dois, tenho dois, como é que se fala? Tenho lá da psicologia e também tenho da vida de oração no Instagram. Então essa semana já vai estar tudo pronto, tudo certo. E aí eu vou divulgando para vocês. Beleza? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço para vocês.